Fala galera do nono ano, professor Alf de Filosofia com vocês. E hoje a gente vai continuar então a nossa unidade 2, tratando do tema Filosofia da Ciência, com o título Construindo os Saberes. Vamos voltar então ao problema do conhecimento na filosofia, para falar hoje mais especificamente de dois filósofos que também trataram do assunto, Platão e Aristóteles. O que é muito importante colocá-los lado a lado, principalmente pela relação de aproximação e distanciamento que os dois filósofos possuem. Aristóteles foi discípulo de Platão, e Platão, por sua vez, havia sido discípulo de Sócrates. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles formam os três grandes filósofos clássicos da Grécia Antiga. Aristóteles apresenta uma diferença profunda na forma de compreender o conhecimento em relação ao seu mestre Platão. Embora tenha estudado na academia de Platão, o filósofo estagirita, como é chamado Aristóteles por ter nascido em Estagira, na Macedônia, apresenta uma visão de mundo que nós poderíamos chamar de materialista, a partir de uma compreensão principalmente da natureza, da physis, como matéria. Platão, diferentemente de Aristóteles, nós denominamos de idealista, por compreender a natureza a partir do conceito de ideia, e entender que a ideia, que a realidade inteligível, suprassensível, é superior e contém a verdade. Lembrando do quadro de Rafael Sanzio, pintor renascentista, chamado A Escola de Atenas, em que aparece Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo, temos ali uma diferença substancial entre os dois filósofos. Enquanto Platão compreende que a verdade repousa no campo do pensamento, no campo das ideias, no campo da racionalidade, Aristóteles entende que é fundamental o processo de compreensão da verdade como estando inserida na natureza, inserida nos objetos. É ele que diz que o inteligível está contido no sensível, está contido naquilo que a gente pode observar e ter uma experiência sensorial. É importante entender também o papel que cada um atribui aos sentidos, à experiência sensorial no processo de obtenção do conhecimento. Enquanto que para Platão, o corpo, os sentidos, a experiência sensorial possui um valor pejorativo, inferior, portanto ilusório e apenas aparente, Aristóteles atribui à experiência da observação um papel fundamental no processo de conhecer o mundo. Aristóteles, como filho de médico, como um grande observador da natureza, também como um grande mestre das ciências naturais, na sua contribuição que deu para a biologia, para a astronomia, mesmo para a física, atribuiu aos sentidos um papel importante na capacidade de experimentar e imprimir, imprimir as primeiras observações de mundo. Sendo assim, Aristóteles atribui um aspecto positivo aos sentidos. É claro que ele não se reduz o conhecimento aos sentidos, e sim também exige a análise, a compreensão racional da própria natureza. Mas há aí uma diferença, como eu disse, substancial entre Platão e Aristóteles. Nesse aspecto, temos que entender também que Aristóteles vai buscar investigar a natureza a partir da característica, dos atributos dos objetos, e mostrar que tanto os objetos podem possuir ali uma verdade que permanece e que se assegura através da própria continuidade, e assim compreenderíamos a verdade de cada objeto, de cada ser, como também podemos compreender na própria natureza a mudança, a contradição, o movimento dos objetos, como eles se transformam na própria característica da natureza. Enquanto que Platão entende que a verdade, que aquilo que podemos conhecer é imutável, eterno e universal, e só poderemos chegar à verdade pelo campo das ideias, pelo campo do pensamento e dos conceitos,
aquilo que Platão chamou de dialética, o conflito do logos, Aristóteles entende que a verdade ela também pode modificar-se, na medida em que cada ser contém também em si a sua transformação. Aquilo que ele chama de teoria do ato e potência. Uma mesma coisa pode existir em ato, como uma árvore, mas possuir em si uma potência, como um fruto. E assim a passagem da árvore ao fruto é a transformação do mesmo ser. Como o fruto também passará à semente e a semente novamente à árvore. E isso caracteriza o dinamismo do movimento. E o movimento como característica própria da natureza, da physis, né? Do mundo natural, do mundo físico. Então aqui há uma questão a se considerar, né? Enquanto que Platão vê o mundo físico como realidade inferior, o chamado mundo sensível, e ali apenas, né, o homem obteria a compreensão da aparência ilusória do mundo, Aristóteles entende que no mundo físico repousa a própria verdade. E cada ser do mundo físico, os objetos do mundo físico, possui em si seus atributos, suas características que dizem ali a verdade, né? O ser se mostra de várias maneiras em Aristóteles. E assim a sua ciência, ela busca, né, investigar as causas, as características, a finalidade dos objetos. Aquilo que ele chama de teoria das 4 causas, Aristóteles, né? A causa material, do que é feito o objeto, a causa eficiente, quem fez o objeto, a causa formal, o que é o objeto, e a causa final, para que serve o objeto, né? Sendo assim, vemos que há, né, uma forma de olhar, tanto em Platão quanto em Aristóteles, que vão, querendo ou não, influenciar muito a história da filosofia. Mais tarde, quando a gente estudar a ciência moderna, nós vamos ver também que lá no século XVII opunham-se os filósofos que valorizavam mais o campo da racionalidade e desprezavam os sentidos, como René Descartes, que nós buscaremos falar na próxima aula, e aqueles que valorizaram os sentidos, colocando a importância da experiência sensorial, do empirismo, como John Locke, Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, assim como os céticos, né, como o próprio David Hume, e os críticos, como Immanuel Kant. Todos esses formam, né, uma grande discussão em torno da natureza da verdade e da forma de se conhecer a verdade. E os 2 pilares dessa discussão estão lá na Antiguidade, que podemos enxergar primeiro em Parmênides e Heráclito, no problema do ser e do devir, depois em Platão e Aristóteles, o conflito entre a ideia e a experiência. Valeu, garotos! Próxima aula volta a esse tema e a gente busca encerrar este assunto para avançarmos no conteúdo. E leremos alguns textos do próprio apostila. Estou ainda fortalecendo aqui alguns filósofos, né? Como a apostila traz ainda uma discussão sobre Aristóteles, e a gente continua seguindo o conteúdo. Obrigado, um beijo, até a próxima.